O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Sabemos que estamos vivendo o tempo das dores, tempo que antecede a chegada do iníquo, do anticristo. Tempo esse onde os sinais começam a se intensificar e cabe a nós, como cristãos, filhos de Deus, aqueles que servem a Cristo Jesus e creem que estão aqui na terra para testemunhar do seu amor, estarem atentos quanto a tudo o que tem acontecido ao nosso redor e a intensidade com que as coisas têm ocorrido. Quando vivemos pelo Evangelho de Cristo, precisamos ter, em primeiro lugar, a fé em Cristo Jesus. A fé de que, através de seu poder, nós somos discípulos de Cristo que, assim como Ele, faremos sinais e maravilhas em seu nome, o nome de Cristo Jesus. Em 1 Timóteo, Paulo está dizendo que o Espírito diz claramente para ele que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, ou seja, não acreditarão mais no poder que Cristo Jesus deixou para cada um de nós. Além disso, seguirão espíritos enganadores. Sabemos que o espírito do anticristo habita entre nós e tem muitas artimanhas para enganar a todos, um número cada vez maior de pessoas. Além disso, Paulo diz que alguns seguirão doutrinas de demônios, ou seja, tudo aquilo que diz ser uma religião, diz ter bons princípios, mas não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como centro de tudo. Pelo contrário, tem muitos enganos para captar pessoas que estão desapercebidas. A fé precisa ser aplicada e renovada entre nós. É um período de treinamento, para nos prepararmos para sermos testemunhas durante a grande tribulação e todo o tempo onde haverá o curto reinado do anticristo, até que Jesus volte em sua glória e possamos estar junto dele durante todo o milênio. O medo é o que mais afasta a nossa fé. As más notícias podem te levar a uma morte espiritual, mas também a uma morte física, pois tudo aquilo que você ouve e acredita pode dirigir o seu corpo e até o seu espírito. 1 João 4,18 No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabemos que o medo tem tomado conta de todos os cantos do nosso mundo. E o medo traz decisões precipitadas, decisões que não se baseiam na fé. Toda vez que você anda pelo medo, você simplesmente toma as decisões que estão sendo colocadas à sua frente, através de todo o sistema da besta, toda a Matrix, toda NOM. Então, queridos, comece a andar pela fé. Escolha em todas as suas decisões não olhar para o homem, não olhar para o que o mundo te mostra, mas busque na palavra referências, pessoas que andaram pela fé e comece a fazer um paralelo com a sua vida. Nós temos a vida de Moisés lá em Hebreus 11:27, que diz assim: Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Aqui está dizendo que mesmo diante de toda a raiva do rei, Moisés, para sair do Egito, a única forma que ele conseguiu isso foi através da fé. Ou seja, nós, para ultrapassarmos a grande tribulação, a única maneira será fitando os nossos olhos no Deus do invisível.
Não podemos olhar para a ira do anticristo e de todo o seu sistema. Não podemos olhar para os tempos e dias maus. Temos que continuar com os nossos olhos fitos no nosso Deus invisível. Hebreus 11, 29. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Podemos entender aqui que hoje em dia, pela fé, nós podemos atravessar o mar, ou seja, as dificuldades, o bloqueio, aquilo que está às nossas frentes e nós não sabemos como ultrapassar. A olhos humanos é impossível, mas Deus pode abrir exatamente este mar à sua frente. E assim que você ultrapassar, Ele pode fechar de novo na cara dos seus inimigos. Então, comece a olhar com olhos de fé para todas as situações que se colocarem à sua frente. E assim você terá novas decisões baseadas na fé. Hebreus 11, versículo 31, foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Raabe foi a única protegida diante de uma destruição a todo o redor. Então, você pode ser o único protegido diante de uma destruição ao seu redor. Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. O salmista aqui está justamente dizendo que quando eu me refugio embaixo das asas de Deus, aquele ao qual eu confio, ou seja, eu coloco os meus olhos para Ele. Eu não olho mais para o medo, eu não olho mais para as circunstâncias. E continua no versículo 4. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se morre sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Aqui de novo existe uma condição para essa proteção. Precisamos fazer do Senhor o nosso abrigo. Precisamos fazer do Senhor o nosso refúgio. E assim, nenhum mal nos atingirá. Desgraça alguma chegará à nossa casa. Porque, versículo 11, aos anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós somos sacerdotes de Deus nessa terra. Você precisa crer que é testemunha de Cristo Jesus aonde você for. Acredite que as asas do Senhor estão sobre as suas cabeças. Não fique paralisado em casa com medo do que está ao seu redor. Se cubra da presença de Deus e faça um teste diante disso. Perceba a diferença entre fazer as coisas por si só e fazer as coisas na presença de Deus. Busque de todas as formas, coloque o joelho no chão, ore, peça para Ele te mostrar a verdadeira vida com Cristo, a quantidade que você precisa se dar diante dEle e tudo aquilo que você precisa deixar para trás. Tenho certeza que você não vai se arrepender.
Filipenses 4, 6, 9. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vocês, meus queridos viajantes da Palavra de Deus, pensem nessas coisas. Procurem ocupar a sua mente com coisas que tragam paz, luz, alegria, fé. Continue se protegendo, continue se guardando, continue fazendo a sua parte. Não ande com negligência por aí, mas busque em Deus o equilíbrio de todas as coisas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te entregamos esta palavra, te glorificamos por ela. Eu peço por cada um dos ouvintes que o Senhor esteja agora trazendo uma porção de fé sobre cada um deles, para que eles se sintam fortalecidos, guiados e confortados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.